Olá pessoal, prontos para o capítulo 35? Capítulo 34, paramos com Diana sendo sequestrada por Kit e Louisa. Eu fiquei surpresa com a ousadia de Kit, confesso. E quando Louisa entrou na equação, eu não esperava encontrá-la nessa altura da história, gente. Eu esperava Benjamin, mas eu não esperava Louisa. Mas enfim, vamos ver como tudo se desenrola agora no capítulo 35. Então, bora mergulhar direto na leitura. Capítulo 35. Você está cometendo um terrível engano, Louisa. Avisei enquanto lutava para me soltar. Ela e Kit tinham me amarrado no lugar do manequim de palha no mastro. E depois Kit me vendara os olhos, com uma faixa de seda azul escura tirada da ponta de uma das lanças para me impedir de encantá-lo com o olhar. Ambos estavam próximos a mim e discutiam sobre quem ficaria com a lança preta e prateada e quem ficaria com a verde e dourada. Matthew está lá com a rainha. Poderá explicar tudo para você. Tentei manter a voz firme, mas as palavras trepidaram. Matthew comentara que tinha uma irmã na moderna Oxford, enquanto tomávamos chá à frente à lareira da velha cabana. Era tão terrível quanto bonita. Como se atreve a falar o nome dele? Kit ficou transtornado de raiva. Não fale de novo, bruxa, ou deixarei Christopher arrancar a sua língua. A voz de Louise soou envenenada, e não precisei ver os olhos dela para saber que a papoula e a ira do sangue não eram uma boa mistura. A ponta do diamante de Isabu raspou no meu rosto e deixou um pequeno risco de sangue. Louisa quebrara o meu dedo para tirar o anel e usá-lo. Sou esposa de Matthew, sou companheira de Matthew. Como acha que ele vai reagir quando descobrir o que você fez? Você é um monstro, uma fera. Se eu vencer a disputa, extirparei sua falsa humanidade e deixarei suas mentiras internas expostas. As palavras de Louisa escorreram pelos meus ouvidos como veneno. Assim que fizer isso, Matthew verá quem você realmente é e poderá compartilhar nosso prazer pela sua morte. As palavras que ambos diziam feneceram subitamente ao longe e não pude mais distinguir onde estavam ou de que direção eles poderiam retornar. Eu estava absolutamente sozinha. Pense, continue viva. Alguma coisa soou dentro do meu peito e não era pânico. Era o meu dragão de fogo. Eu não estava mais sozinha. Eu era uma bruxa e não precisava de olhos para enxergar o mundo ao redor. Muito bem, Diana. O que você vê? Perguntei para a terra e para o ar. Foi o meu dragão de fogo que respondeu. Emitiu uma sequência de pios e outros sons, enquanto remexia as asas entre o meu umbigo e os meus pulmões e avaliava a situação. Onde eles estão? Perguntei para mim mesma. Meu terceiro olho se abriu por inteiro, deixando à vista as brilhantes cores do final de primavera em toda a sua glória de azuis e verdes. Um fio verde escuro se enroscou em um fio branco e se embaraçou em algo negro e sombrio. Seguiu o emaranhado de fios até Louisa, que se preparava para montar num cavalo irrequieto que tentava se esquivar. Recebeu uma mordida no pescoço da vampira, que o deixou paralisado, mas não menos aterrorizado. Em seguida, acompanhei um outro conjunto de fios vermelhos e brancos, na esperança de que pudesse me levar até Matthew. Mas, em vez disso, entrevi um desconcertante rodopio de formas e cores. Caí, ao longe, bem longe, e aterrisei em cima de um travesseiro gelado. Neve. Puxei o ar invernal para dentro dos pulmões. Já não estava mais amarrada a uma estaca no final da tarde de maio em um pleno palácio de Greenwich. Eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade e estava deitada de barriga para cima no pequeno quintal atrás da nossa casa em Cambridge. E então eu lembrei. Eu brincava com meu pai após uma forte nevasca. Minhas luvinhas de lãs vermelhas se agitavam contra a neve. Fingíamos que éramos anjos e movíamos os braços e as pernas para cima e para baixo. Aquelas asas brancas que se tornavam rosadas à medida que eu mexia os braços com mais rapidez
me deixava fascinada. São como asas de fogo de um dragão, sussurrei para o papai. Ele parou. Ele parou os braços. Quantas vezes você viu um dragão, Diana? A voz dele estava séria. Eu conhecia a diferença entre aquela voz e a outra voz dele de brincalhão. Isso significava que ele queria uma resposta, e uma resposta verdadeira. Um monte de vezes. A maior parte à noite. Meus braços se agitaram ainda mais, e a neve mudou de cor por cima deles e brilhou em tons de verde e ouro, de vermelho e preto, de prateado e azulado. E onde o dragão aparece? Sussurrou ele, olhando para os montículos de neve. A neve amontoava-se à minha volta, arfando e retumbando como se estivesse viva. Um dos montículos cresceu e se esticou até formar a cabeça esguia de um dragão. Logo, o montículo se expandiu em um par de asas. O dragão sacudiu os flocos de neve das suas brancas escamas. Girou o corpo e olhou para o papai, que murmurou alguma coisa e deu uma palmadinha no focinho do dragão, como se os dois já se conhecessem. O dragão soltou uma baforada de ar quente no ar gelado. Ela quase sempre está dentro de mim. Aqui. Sentei-me para mostrar onde. Apontei para os ossos curvos das minhas costelas com as mãos enluvadas. As costelas estavam quentes debaixo da pele, debaixo do meu casaco, debaixo das minhas luvinhas de tricô. Mas tenho que deixá-la sair quando ela quer voar. Não tem muito espaço dentro de mim para ela. Um par de asas pousou na neve atrás de mim. Você deixou suas asas para trás, disse papai sério. O dragão serpenteou pelo montículo de neve afora. Ela piscou os olhos negros e prateados quando alçou o voo e desapareceu por cima de uma macieira, tornando-se cada vez mais substancial a cada batida das asas. Minhas asas começaram a desaparecer atrás de mim. O dragão não quis me levar. Ela nunca fica muito tempo por perto, disse suspirando. Por que, papai? Talvez porque precise ir para outro lugar. Considerei a possibilidade. Como quando o senhor e a mamãe vão para a escola? Era desconcertante pensar que os pais iam para a escola. As crianças da vizinhança também pensavam assim, se bem que a maioria dos outros pais também passava o dia inteiro na escola. Isso mesmo. Papai ainda estava sentado na neve, com os braços enlaçados em volta dos joelhos. Ele sorriu. Adoro a bruxinha que existe em você, Diana. Ela assusta a mamãe. Não, papai sacudiu a cabeça. Mamãe só tem medo da mudança. Tentei manter o dragão em segredo, mas acho que a mamãe acabou sabendo. Ah, as mães sempre sabem, disse papai. Olhou de novo para a neve. A essa altura, as minhas asas já tinham desaparecido completamente. Mas ela também sabe quando você quer chocolate quente. E se entrarmos agora, aposto que já está com um prontinho para você. Papai se levantou e estendeu a mão para mim. Estendi minha mão ainda enluvada e peguei a mão dele. O senhor vai estar sempre por perto para segurar minha mão quando ficar escuro? Perguntei. Já estava anoitecendo, e de repente fiquei com medo das sombras. Monstros espreitavam na penumbra. Estranhas criaturas me observavam enquanto eu brincava. Não, papai, disse papai, sacudindo a cabeça. Meu lábio tremeu. Não era a resposta que eu esperava. Um dia você vai ter que ser muito corajosa por todos nós. Mas não se preocupe, sussurrou ele. Você sempre terá o seu dragão. Uma gota de sangue escorreu de um furo da pele ao redor dos meus olhos e tombou aos meus pés. Eu estava vendada, mas eu vi o momento da gota e vi quando ela se espatifou no chão. Um broto negro aflorou naquele ponto. Cascos trovejaram em minha direção. Soou um grito lacinante que conjurou a imagem de antigas batalhas. Um grito que deixou meu dragão ainda mais irrequieto. Eu não podia me deixar ser atingida. As consequências poderiam ser fatais. Em vez de tentar enxergar os fios que se estendiam até Kitty e Louise, me concentrei nos fios que envolviam as fibras que amarravam os meus pulsos e os meus tornozelos. Estava prestes a desamarrá-los, quando algo afiado e pesado se chocou contra as minhas costelas. O impacto me tirou o fôlego. Acertei! Disse Kitty aos gritos. A bruxa é minha! Você errou o golpe, Luiz o corrigiu. Para reclamá-la como prêmio, terá que enterrar a lança no corpo dela. Você aceitou as regras e deve segui-las. Infelizmente, eu não conhecia as regras. Nem as das mais justas,
Nem as das justas, nem as da magia. Good Alsop deixara isso claro quando disse antes da minha partida para a Praga. Tudo que você tem agora é um dragão de fogo rebelde, um Gleim quase cego e uma tendência a fazer perguntas que suscitam respostas travessas. Eu negligenciara o meu dom de tecelã em troca da intriga na corte e deixara de perseguir a minha própria magia para perseguir o Ashmole 782. Se tivesse permanecido em Londres, talvez tivesse aprendido a como sair daquela confusão. Em vez disso, estava amarrada em uma estaca como uma bruxa prestes a ser queimada. Pense, continue viva. Vamos sentar novamente, disse Luísa. As palavras se dissiparam quando ela girou o cavalo e saiu em disparada. Não faça isso, Kit, disse. Pense nas consequências disso para Matthew. Se quiser que eu vá embora, tudo bem, prometo que sumirei daqui. Suas promessas não valem nada, bruxa. Você cruzou os dedos e vai encontrar um jeito de não cumprir o que prometeu. Consigo ver o Gleim em você enquanto tenta lançar sua magia contra mim. Um Gleim quase cego, perguntas que suscitam respostas travessas e um dragão de fogo rebelde. Tudo ficou parado. O que faremos? Perguntei para o dragão de fogo. Ela bateu as asas e estendeu-as por inteiro como resposta. As asas se imiscuíram por entre a carne das minhas costelas e assomaram de ambos os lados da minha coluna. O dragão de fogo permaneceu no mesmo lugar, com a cauda protetoramente enrolada ao redor do meu útero. Espiou por trás do meu osso externo, com um brilho nos olhos negros prateados e bateu as asas de novo. Continue viva, murmurou em resposta. As palavras projetaram um manto acinzentado no ar à minha volta. A força das asas do dragão de fogo quebrou a grossa estaca de madeira atrás de mim. E as farpas das bordas cortaram a corda que me prendia pelos pulsos. Algo afiado, que parecia uma garra, cortou as amarras em volta dos meus tornozelos. Fiquei suspensa a uns 6 metros de altura, enquanto Kit e Louise adentravam pela desconcertante nuvem acinzentada produzida pelo dragão. Cavalgavam com muita rapidez para que pudessem parar ou mudar de direção. Suas lanças se cruzaram e se engancharam, e a força do impacto as arrancou da montaria até o chão. Arranquei a venda dos olhos com a mão sem ferimento, exatamente no momento em que Anne apareceu na extremidade do estádio. Senhora! Gritou. Mas eu a queria bem longe de Louise de Clermont. Saia daqui! Sibilei. Minhas palavras cuspiram fogo e fumaça enquanto eu circulava por cima de Kit e Louise. O sangue jorrava dos meus pulsos e dos meus pés, e emergia um novo broto a cada ponto atingido pelas gotas vermelhas. Logo, uma paliçada de troncos escuros e delgados cercou o demônio e a vampira ainda atordoados. Luísa tentou arrancar os troncos do solo, que se mantiveram presos por força da minha magia. Fala agora sobre o futuro de vocês? Perguntei com aspereza. Lá do galinheiro, ambos me olharam lá no alto aterrorizados. Kit, o que seu coração deseja jamais será obtido, pois às vezes não podemos ter o que desejamos. Louise, os vazios que existem dentro de você jamais serão preenchidos, nem com sangue, nem com raiva. E ambos haverão de morrer, pois cedo ou tarde a morte nos chega. Mas a morte de vocês não será doce, eu prometo. Um pé de vento se aproximou, e quando se deteve, tornou-se reconhecível como Hancock. Dave! Os dedos perolados de Louise agarraram as estacas escuras que a rodeavam. Ajude-nos! A bruxa está fazendo magia para nos derrotar. Tire os olhos dela, porque só assim poderá tirar o poder dela. Um arco e uma flecha atrás de você. Matthew já está a caminho, Louisa, disse Hancock. Estará muito mais segura sob a proteção de Diana do que estará se tiver que fugir da raiva dele. Nenhum de nós está seguro. Ela vai cumprir a antiga profecia, a que Gerbert partilhou com mamãe há muitos e muitos anos. Ela vai trazer a ruína para os de Clermont. Não há verdade alguma nisso, retrucou Hancock em tom piedoso. Ah, sim, insistiu Louisa. Cuidado com a bruxa com sangue de leão e de lobo, pois com ela destruirá os filhos da noite. Ela é a bruxa da profecia, você não vê? Você não está bem, Louisa.
Vejo isso com toda a nitidez. Louisa impertigou-se indignada. Sou uma manjã-sangue perfeitamente saudável, Hancock. Hancock e Jack chegaram ofegantes de tanto que tinham corrido. Perdão. Henry e Jack chegaram ofegantes de tanto tinham corrido. Henry esquadrinhou o estádio. Onde ela está? Perguntou aos gritos para Hancock enquanto girava o corpo. Lá em cima, respondeu Hancock apontando para o ar. Exatamente como Annie disse. Diana! Henry suspirou de alívio. Um sombrio ciclone acinzentado escuro atravessou o estádio e se deteve na estaca que marcava o ponto em que fui amarrada. Matthew não precisou de ninguém para saber onde eu estava. Encontrou-me com os olhos infalíveis. Walter e Pierre foram os últimos a chegar. Annie se agarrava com os braços magros ao pescoço de Pierre pelas costas, que se deteve e ela se deixou escorregar pelas costas abaixo. Walter! Gritou Kitty enquanto juntando-se a Louisa dentro da paliçada. Ela precisa ser detida, deixe-nos sair. Sei o que fazer, falei com uma bruxa de Newsgate. Um braço atravessou as negras estacas e os longos dedos brancos agarraram o pescoço de Kitty. Matthew ferveu de raiva silenciosamente. Nenhuma palavra. Os olhos de Matthew se estenderam até Louisa. Matthew! O sangue e a droga arrastaram ainda mais a pronúncia francesa do nome dele. Graças a Deus você está aqui, fico feliz por vê-lo. Pois não devia. Ele atirou Kitty pelo ar. Aterrisei atrás de Matthew ao mesmo tempo em que as asas recém-brotadas das minhas costas se recolhiam para dentro das minhas costelas. Mas o meu dragão de fogo continuou alerta e manteve a cauda enrolada e bem firme. Matthew percebeu que eu estava atrás e me pegou pelos braços, mas sem tirar os olhos dos prisioneiros. Passou os dedos por onde Louise perfurara o corpete e o espartilho, e só não me perfurara até o fundo porque os ossos das costelas a impediram. Ele me fez girar, caiu de joelho e rasgou o tecido que cobria o ferimento, esbravejou. Levou a mão ao meu abdômen e olhou nos meus olhos. Eu estou bem. Nós estamos bem, assegurei. Levantou-se com os olhos escuros e a veia da têmpora a pulsar. Mestre Roydon? Jack aproximou-se com o queixo trêmulo. Matthew esticou a mão e puxou pela gola, impedindo de se aproximar de mim. Isso não abalou o menino. O senhor está tendo um pesadelo? Matthew deixou a mão tombar enquanto soltava. Sim, Jack. Um pesadelo terrível. O menino segurou a mão dele. Ficarei esperando aqui do seu lado até o pesadelo passar. Eu fiquei com os olhos rasos de lágrimas. Eram as mesmas palavras que Matthew dizia no meio da noite, quando os tremores assolavam o menino. Matthew, compreensivamente, apertou a mão de Jack. Os dois se levantaram. Enquanto um era altivo, corpulento e esbanjava uma saúde sobrenatural, o outro era leve, desajeitado e agora purgava as sombras do abandono. A ira de Matthew começou a declinar. Quando Annie me disse que você estava na mão de um Wrath fêmea, nem me passou pela cabeça. Ele não conseguia terminar a frase. Foi Christopher! Gritou Louisa, saindo do lado do enlouquecido demônio. Ele alegou que você estava enfeitiçado, mas você está exalando o cheiro de sangue dela. Não está enfeitiçado por ela, está se alimentando dela. Ela é minha companheira, disse Matthew em tom mortal, e está grávida. A respiração de Marrow se reduziu a um silvo. Seus olhos cutucaram o meu ventre. Levei a mão quebrada ao meu filho para protegê-lo do olhar demoníaco. Isso é impossível. Matthew, não pode... O aturdito Kitty se enfureceu. Mesmo agora ela o tem enfeitiçado. Como é capaz de uma traição como essa? Quem é o pai do seu filho, Sra. Roydon? Mary Sidney presumira que eu tinha sido estuprada. Gallowglass, a princípio, atribuíra o bebê a um amante ou ao marido falecido. E ambos os casos teriam despertado os instintos protetores de Matthew e justificavam o nosso súbito romance. Mas para Kitty, a única explicação possível era que eu tinha traído o homem que eu amava. Pegue a Hancock! Clamou Louisa. Não podemos
podemos permitir que uma bruxa introduza um bastardo na família de Claremont. Hancock balançou a cabeça para Louise e cruzou os braços. Você tentou exterminar a minha companheira. Você tirou o sangue dela, disse Matthew. E o bebê não é um bastardo, ele é meu filho. Isso é impossível. Ele é meu filho. Repetiu Matthew com veemência. Minha carne, meu sangue. A bruxa carrega o sangue do lobo, sussurrou Luísa. É a bruxa anunciada pela profecia. Se o bebê sobreviver, destruirá a todos nós. Tirem esses dois da minha vista. A voz de Matthew soou fatalmente irada. Antes que os corte em pedaços para alimentar os cães. Ele derrubou a paliçada com um pé e agarrou o amigo e a irmã. Eu não vou... Louise começou a falar e abaixou os olhos quando a mão de Hancock pegou-a pelo braço. Ora, irá sim, aonde quer que seja levada, disse ele com toda a calma. Em seguida, tirou o anel de Zabu do dedo de Louise e o arremessou para Matthew. Acredito que isso pertence à sua esposa. E o kit? Perguntou Walter, olhando cautelosamente para Matthew. Eu não acredito que ele vai passar pano para esse horroroso de novo. Já que são tão apaixonados um pelo outro, tranque-os juntos. Matthew entregou o demônio para Riley. Mas ela irá, disse Walter, alimentar-se dele? Matthew soou amargo. Ela já faz isso. A única maneira de um vampiro saborear os efeitos do vinho ou da droga é se alimentar da veia de um sangue quente. Walter mediu o humor do amigo e balançou a cabeça. Está bem, Matthew. Cumpriremos o seu desejo. Leve Diane e as crianças para a caça. Deixe tudo mais comigo e com Hancock. Já disse para ele que não havia com que se preocupar, o bebê está bem. Abaixei a blusa. Eu e Matthew tínhamos ido direto para casa, mas por via das dúvidas ele mandara Pierre buscar Susana e Good Alsop. E agora a casa estava fervilhando de vampiras e bruxas iradas. Talvez você consiga convencê-lo disso. Susana levou as mãos a uma bacia com água quente e sabão. Se o seu marido não vir com os próprios olhos, nada que eu possa fazer ou dizer irá convencê-lo. Ela chamou por Matthew, que chegou junto com Gallowglass e 2 corpos preencheram o umbral da porta. Está tudo bem mesmo? Gallowglass estava pálido. Só estou com um dedo quebrado, uma costela partida. Isso poderia ter acontecido se eu caísse da escada. Graças a Susana, meu dedo está sarado. Estiquei a mão. Ainda estava inchada e tive que pôr o anel de Zabu na outra mão, mas podia mover os dedos sem dor. O corte é que levaria mais tempo para sarar. Marvel se recusara a sará-lo com sangue de vampiro e Susana então costurara o ferimento com magia e o tratara com cataplasma. Por ora, tenho muitas razões para odiar Louise, disse Marvel com tom grave, mas tenho que agradecê-la por uma coisa. Não desejou realmente matá-la. A mira de Louisa costuma ser impecável. Você estaria morta se ela quisesse atravessar o seu coração com a lança. Louisa estava muito preocupada com a profecia que Gerbert compartilhou com Zabu. Gallowglass e Matthew se entreolharam. Isso não era nada, disse Matthew fingindo-se despreocupado. Era apenas uma idiotice que ele inventou para excitar a mamã. Era a profecia de Meridiana, não era? Enfiara isso na cabeça desde que Louisa mencionara. E as palavras tinham me trazido de volta o toque de Gerbert no meu corpo lá na Lapierre. E também tinha eletrificado o ar em volta de Louisa, como se ela fosse a Pandora e tivesse aberto uma caixa mágica muito esquecida. Meridiana queria que Gerbert temesse o futuro, e ela conseguiu. Matthew balançou a cabeça. Isso não tem nada a ver com você. Seu pai é o leão e você é o lobo. O buraco no meu estômago congelou de vez. Pressenti que alguma coisa estava errada comigo. Alguma coisa lá no fundo de mim, onde luz alguma poderia alcançar. Observei o meu marido, que era um dos filhos da noite mencionados na profecia. Nosso primeiro filho não sobrevivera. Repeli esses pensamentos para que não ficassem impressos por muito tempo no coração ou na cabeça. Mas de nada adiantou. Éramos agora honestos demais um com o outro para que pudesse esconder alguma coisa dele. Ou ele de mim. Você não tem nada a temer, disse Matthew roçando os lábios na minha boca. Você esbanja muita vida para se prenúncio de alguma destruição. Eu me deixei tranquilizar, mas o meu sexto sentido ignorou as palavras dele. De algum jeito, alguma coisa estava errada em algum lugar. Alguma coisa perigosa e mortal se libertara. Nesse mesmo instante, os fios me apertaram e me arrastaram em direção às trevas. Caracoles.
que vocês acharam desse capítulo? Eu estou com, não sei, um sentimento agridoce. Porque realmente eu não esperava esse plot twist com o Kit sequestrando, idealizando o sequestro de Diana. Então, assim, foi um enfrentamento que eu tenho que agradecer Debs, porque eu realmente não esperava por ele. E eu adorei. E por ter gostado muito desse arco, eu fiquei muito triste porque durou pouco tempo. Eu esperava mais, gente, porque eu adoro esses capítulos em que Diana mostra a força dela, sabe? Eu prefiro ela lutando do que Matthew, porque Matthew a gente já sabe que ele é super poderosão, ele tem muita da força física, né? Ele é um animal. Mas a Diana não, porque ela não conhece a força dela e a gente acaba descobrindo com ela a força que ela tem, a magia que ela tem. Então eu esperava mais. Será que a gente vai ter mais capítulos ou capítulos mais demorados de Diana lutando usando magia só no próximo livro? Porque esse aqui já tá acabando, né? É isso, pessoal. Estou um pouco decepcionada, mas ao mesmo tempo feliz. E assim, neste tom, terminamos o capítulo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo, porque estamos em reta final. E agora é aguardar o que Debs preparou para a gente no próximo capítulo. Até lá!